muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Nossa evangelização da Tremocidade. Hoje a preparação do início vai ser da Dona Maria Fernanda. E aí eu pedi para me passarem no grupo quem que ia fazer o quê. E não me passaram, né? Então, hoje veja quem vai fazer para colocar no grupo, para a gente poder colocar na programação, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Maria Fernanda, é com você. Para começar o nosso dia hoje, vamos agradecer a Deus, a toda a espiritualidade, a todas as pessoas que estão aqui com a gente, que a gente possa absorver o conteúdo dessa aula hoje, que a gente possa prestar atenção, agradecer pela oportunidade da gente estar aqui. E todas aquelas pessoas que estão internadas no hospital, seja pelo Covid ou por alguma outra doença, que elas possam melhorar logo, que a família delas possa ter um pouco mais de conforto, porque é bem difícil para as famílias também. Que todas as pessoas que estão aqui, que a gente possa ter uma semana boa a partir de amanhã. E amém. Bom, parabéns. Adelaide, é com você. Bom dia, gente. Vamos lá. Espero que todos estejam bem, que tenham tido um sono reparador na noite anterior. Eu vi o tema a respeito de justiça e julgamento. Eu havia pensado em falar sobre o julgamento, de não julgar, mas acredito que a gente já viu bastante em aulas anteriores. Então, eu resolvi trazer um pouquinho para a gente ter o conhecimento, quer dizer, aprofundar no conhecimento, na verdade, da justiça, no sentido da justiça divina e a justiça humana, para a gente poder entender um pouquinho, a respeito desse tema, Quando falamos de justiça, o que vem primeiro nos nossos pensamentos? Para vocês, por exemplo, quando vocês olham e colocam assim, o pensamento de vocês na sensação de justiça, o que é certo? O que é justo? Como que é a visão que vocês têm a respeito de uma justiça divina, de uma justiça humana? Isso dentro do conhecimento de vocês, naquilo que vocês compreendem. É algo assim para a gente pensar, o significado de justiça, o que entendemos por justiça, ou por justiça divina ou justiça humana. Aí, acho que no próximo slide tem um vídeo, para passar. Não lembro, já esqueci já. É isso mesmo. Que fala da lei da causa e do efeito. Isso. O que você me diria se eu te dissesse que nada acontece por acaso? Para entender o porquê dessa afirmação, a gente vai falar a respeito da lei de causa e efeito. A descrição da lei de causa e efeito aparece há milênios em textos sagrados e filosóficos de vários povos diferentes. No Antigo Egito, por volta de 1330 a.C., a lei de causa e efeito já era ensinada por um grande sábio chamado Hermes Trismegisto. Segundo ele, existem 7 grandes leis que governam tudo o que existe no universo. E dessas 7 leis, a lei de número 6 afirma que toda causa tem seu efeito e todo efeito tem sua causa. Isto significa que tudo acontece por um motivo e, sendo assim, o acaso não existe. A palavra acaso, que vem do latim, significa sem causa.
Então, se admitíssemos que um fenômeno aconteceu por acaso, estaríamos dizendo que esse fenômeno surgiu do nada. O que seria um absurdo, pois, como disse o filósofo grego Parmênides, do nada, nada se origina. Tudo o que acontece é resultado de causas e condições. Assim, essa palavra acaso é apenas o nome que damos para algo que ainda não conseguimos explicar como aconteceu. Antes mesmo dos egípcios, a civilização védica na antiga Índia, 1700 anos antes de Cristo, já conhecia a lei de causa e efeito. Mas lá, esse princípio universal era chamado de lei do karma. Também o povo hebreu, cuja história é descrita na Bíblia, conheceu essa lei, mas eles a chamavam de lei da semeadura, ou lei do plantio e da colheita. Poucos anos após a crucificação de Jesus, o apóstolo Paulo escreveu uma carta aos Gálatas, onde ele lembra aos primeiros cristãos que tudo o que o homem semear, isso também colherá. Para um povo que vivia da agricultura, essa era uma comparação que fazia todo sentido. Se você semeia trigo, não há como esperar que brotem uvas, pois existe uma relação direta entre aquilo que semeamos, ou seja, os nossos atos, e aquilo que colhemos, que são as consequências ou os efeitos das nossas ações. Mais recentemente, em 1687, um cientista escreveu a respeito desta lei, mas ele a chamou de lei da ação e reação. Estamos falando do físico Isaac Newton. Misticismo, ciência, religiosidade, as abordagens são muitas, mas a sabedoria da lei de causa e efeito tem sido confirmada há séculos na humanidade. A primeira lição que extraímos dessa lei é que a liberdade deve ser usufruída com responsabilidade. Somos inteiramente livres, mas apenas no universo das causas, ou seja, daquilo que ainda estamos por fazer. No momento em que lançamos uma semente, nossa liberdade acaba. E a partir daí somos escravos daquele plantio. Se tivermos semeado ervas venenosas, cedo ou tarde seremos obrigados a colhê-las. E o mesmo vale para os bons frutos. A segunda lição é que sempre podemos mudar o rumo da nossa história, escolhendo melhor aquilo que vamos semear daqui para frente, para termos boas colheitas no futuro. A terceira lição da lei de causa e efeito é que não adianta querer colher aquilo que a gente não plantou. Se queremos saúde, sabedoria, prosperidade ou paz, temos que fazer por onde? Os bons frutos não virão até nós enquanto esperamos deitados confortavelmente numa rede. A quarta lição da lei de causa e efeito é que o progresso é impossível sem mudança. Quanta gente está sofrendo há muitos anos, sempre com os mesmos problemas, e nunca parou para se perguntar: quais as causas deste meu sofrimento? Que atitudes eu preciso mudar para que as coisas sejam diferentes? A lei de causa e efeito possibilita a nossa evolução, nos chamando a estar conscientes das nossas ações a cada momento, já que tudo o que fazemos tem consequências. E isso inclui nossos atos, palavras, pensamentos e sentimentos. A regra é bem simples. Maldade produz maldade. Amor produz amor. Mas mesmo sendo óbvio, muitas vezes a gente não vê. Ainda que você não enxergue essa lei como algo espiritual ou divino, você há de concordar que, até mesmo no plano exclusivamente lógico, ela faz todo sentido. Ora, se você quer ser aprovado num concurso ou numa prova na escola, suas chances serão maiores se você passar o dia dormindo ou estudando. E se quiser perder peso, é melhor passar o dia comendo ou fazendo exercícios. Compreendendo essa lógica e agindo em conformidade com ela, podemos criar conscientemente um destino melhor e um futuro mais feliz. Então, o que você está plantando hoje lhe trará boas colheitas no futuro? Se você chegou até aqui, deixe seu like. E para o que você me diz? Pode passar outro? Pode sim, sim. E aí, galera do bem?
Deus é justo? Talvez muitos de vocês respondam automaticamente: é claro que Deus é justo. Mas eu já duvidei disso, sabia? Quando a gente começa a ver tantas diferenças pelo mundo, tantas desigualdades, é comum que a gente chegue a pensar: como isso é justo? Como pode ser justo ter tantas desigualdades sociais? De riquezas, saúde, uns com tanto, outros com tão pouco. Será que Deus não sabe fazer conta de dividir? Bom, primeiro vale lembrar que no Livro dos Espíritos eles dizem que não é obra de Deus toda essa desigualdade. A gente é que não sabe fazer conta de dividir. Mas ainda assim, Deus permite que seja nossa a atitude de mudar essa realidade. Ele ajuda daqui e dali, manda pessoas missionárias para ver se a gente segue o exemplo, mas a gente aprende quando quer, né? E é fato que a gente aprende muito com as diferentes experiências. Com habilidades diferentes, podemos dividir as tarefas e aprender um com o outro. Então, é programado que sejamos diferentes, para irmos mais longe como sociedade. Um outro fator importante é a reencarnação. Se em uma vida temos muita saúde, vamos aprender como usá-la e poder ter a oportunidade de fazer muitas atividades diferentes. Se em outra viemos com alguma restrição física, iremos aprender a valorizar o que nos falta e a ver o mundo de outra forma. Sendo assim, se não avaliarmos apenas uma encarnação, e sim toda a trajetória daquele espírito, conseguimos entender por que, por hora, ele vive tal situação. Além disso, sabemos que a verdadeira vida não é a material. Logo, só no plano espiritual iremos descobrir o porquê vivemos tantas coisas. E iremos entender o que realmente merecemos. E só depois de pensar nisso tudo, eu consegui concordar que sim, Deus é justo. Ele nos deixa livre para fazer as nossas escolhas. Nos orienta para acertar e corrigir. E nos dá infinitas oportunidades para reparar os erros e ajudar os outros. Não dá para saber porque nessa vida fulano está tão doente, ou tem tanto poder ou é tão pobre, e que assim todos aprenderemos com as diferenças que a vida nos proporciona. Gostou desse vídeo? Então curta aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal da FEB TV. Até mais! E aí, galera? Então, assim, através desses vídeos a gente consegue ver melhor, né, sobre esse ponto da justiça e essa lei em questão, que é a lei de causa e efeito, né? Emmanuel nos apresenta a seguinte passagem: cada um conforme suas obras. Deus não produziu o mal, mas este é fruto da ignorância dos homens. Deus apenas o permite, porque sabe que dele sairá um bem maior. Na matemática do universo, o destino dar-nos-á sempre aquilo que lhe dermos. Vendo desse ponto, com os vídeos que eu preferi passar primeiro para a gente poder entender um pouco mais essa essência tanto da justiça quanto desta lei em específico, a gente entende que, assim, na condição que se encontramos hoje, nós, com a consciência que temos, com o conhecimento que temos, olhamos para situações da nossa vida e a gente tenta entender dentro dessa nossa vivência o que é justo para a gente, o que é justo para o outro. Então, enquanto a gente olha para dentro de si, procurando somente a nossa justiça, aquilo que é bom somente para nós, a gente tem uma concepção de vida e às vezes não aceitamos essas informações ou essas condições porque ainda não nos foi compreendido, principalmente quando acontece a informação de que a gente colhe aquilo que a gente planta. Aí vamos supor, eu sempre me coloco como exemplo. Eu, Adelaide, estou aqui nos meus 39 anos e eu percebo que eu sou uma pessoa meio tranquila demais. E às vezes eu deixo que as pessoas sobreponham dentro dessa minha tranquilidade, dentro desse meu silêncio, vamos dizer. Eu não sei brigar, né? Eu não sei discutir. É mais fácil eu chorar do que eu discutir. Só que aí eu fico com raiva, eu ficava, né, muitas vezes com raiva, porque eu não tinha voz para poder brigar em cima daquilo. E aí isso me causava uma insatisfação, porque eu pensava, por que eu tenho que ser assim? Só que o que eu fiz de diferente para melhorar, né, nesse ponto? Por que eu deixava? Então, ao invés de eu começar a olhar com esse sentido ruim para mim e me ver pior,
eu comecei a analisar a minha história, a ver o que acontece comigo e comecei a perceber que se eu tenho um histórico de vida, todas as pessoas que estão à minha volta também têm. Se eu passo por situações que me causam dores e alegrias, todos também passam. Então eu comecei a olhar os outros que às vezes brigavam comigo ou falavam alto comigo, ou às vezes queriam sobrepor acima de mim, e eu pensava comigo, o que será que aconteceu com aquele coração para ele estar agindo dessa forma, né? Mas isso a gente só consegue ter esse pensamento quando a gente se coloca na nossa condição, conhecendo quem somos, e quando a gente se coloca na condição do outro, né? Que é a empatia. A gente consegue enxergar melhor. E aí a gente consegue entender um pouco sobre o que é justo nesse ponto. Mas enquanto a gente estiver olhando esse olhar de justo, mas ainda com o coração fechado no orgulho, no seu egoísmo, você nunca vai enxergar o benefício que às vezes algumas situações pode trazer. Se eu, por exemplo, se eu sou uma pessoa assim, né, muito quietinha, o que que eu preciso fazer para melhorar? Eu não preciso brigar, porque hoje eu entendo que brigar não vai fazer bem. Vai ficar duas pessoas infelizes. Mas como que eu posso fazer para ajudar aquele que está do lado? Eu lembro que quando eu estava na escola, né, na época do ensino fundamental, que hoje em dia é conhecido como outra forma, eu estava na oitava série na época, o pessoal zoava bastante comigo, né, porque primeiro, meu cabelo era fantástico, né, então zoavam demais. E aquilo me causava uma certa insatisfação, porque eu pensava assim, por que que eles não gostam de mim? O que que eu tenho de errado para eles não gostarem de mim? Por que que eles zoavam comigo tanto assim? E eu não conseguia absorver essa informação, e aquilo me causava muita tristeza, né? E aí eu comecei a perceber que muitas das pessoas, né, daqueles que às vezes zoavam comigo, eles estavam machucados, com seus corações machucados, e a forma que eles tinham de colocar para fora essa dor era machucando os outros. Porque naquele momento, aquela sensação de igualdade para ele era essa. Vou machucar porque eu estou machucado. Mas aí, de repente, quando você começa a perceber que não vale a pena você machucar o outro, porque no final das contas ninguém vai sair feliz, você começa a mudar a sua atitude. Mas isso é com o tempo, né? Deus, ele nos dá essa oportunidade do tempo, né, esse benefício do tempo, que nos faculta muita coisa e nos ajuda muito nesse sentimento. Pode passar, Cília, por favor. Sendo assim, como entendemos a justiça divina? Se olharmos para a nossa vida, será que compreendemos que as dificuldades que passamos são oportunidades de aprendizado, de reparação? Pode passar. Como vimos, a lei de causa e efeito, uma lei imutável, nos mostra que cada ação gera uma consequência, sejam elas boas ou ruins. Ou seja, nosso Pai Celeste nos concedeu total liberdade para que possamos construir nossos caminhos, fazer nossas escolhas e com isso vêm as responsabilidades. Quando a gente entende, né, assim, conforme a gente vai aprendendo dentro da doutrina, né, porque a doutrina consoladora, ela nos traz essas informações. Eu não entendia o que que era essa sensação de responsabilidade, né? Eu olhava assim para a minha vida, para a minha situação, e eu achava que Deus era injusto comigo, porque por que que eu tenho que sofrer da forma que eu estou sofrendo? Né? Por que que às vezes eu tenho que olhar para minha mãe, porque minha mãe, por exemplo, ela tem esquizofrenia e ela sofre e está todo mundo sofrendo junto, né? Quando eu comecei a participar e a conhecer a doutrina, eu comecei a entender essa lei de responsabilidade. Cada ação gera uma reação. Se eu falo bem para alguém, esse bem vai se multiplicar. Se eu faço mal para alguém, esse mal também pode fazer algo ruim. E é não só para a pessoa que eu estou fazendo, e é muito mais para mim. Hoje eu entendo que qualquer ação que eu faça, se eu faço bem para o outro, eu vou estar sendo a maior beneficiária daquele bem. Se eu faço mal para o outro, eu vou ser o que vai ter a maior dificuldade. Porque, no final das contas,
vai ser preciso a reparação. E aí, como que eu vou ficar frente a essa situação? Né? Vamos supor, eu conheço alguém e eu começo a falar mal daquela pessoa. Eu faço um pré-julgamento daquela pessoa sem a conhecer direito. E além de eu fazer esse pré-julgamento, eu ainda espalho informações desnecessárias que causam uma má visão de todos à volta sobre aquela pessoa. Aí o que vai acontecer? Aquela pessoa, ela não vai mais ser vista com bons olhos, porque eu comecei um comentário desnecessário e ainda com muito sentimento enraizado de coisas ruins. O que vai acontecer? Eu criei uma responsabilidade da qual aquela pessoa está sofrendo. E aí eu tenho que fazer o processo de reparação. Se porventura eu percebi que isso foi o erro, qual que é a minha conduta nesse momento? O correto seria eu chegar e mostrar quem realmente é aquela pessoa, para aquelas pessoas que eu falei mal dela, para que mudem a visão acerca daquela pessoa, para que não permaneçam com aquele olhar que eu fiz com que eles tivessem. Então, às vezes, quando a gente olha para tudo isso, parece-nos às vezes um pouco difícil de simplesmente por sabermos que a dor nos causa, às vezes, a uma forma diferente de olhar. Mas quando a gente começa a olhar, assim, para o amor que Deus coloca para a gente, por aquilo que Jesus fez pela gente, a gente começa a olhar diferente, a gente percebe a importância que tem de um bom ato, mesmo que alguém cometa um ato ruim conosco. Então, se alguém me xinga, ou se alguém briga comigo, eu não preciso revidar. Muitas das vezes é só eu olhar e entender que naquela condição que ele se encontra, alguma coisa aconteceu com ele para que aquela raiva tivesse maior do que o coração. Mas não é fácil a gente manter o nosso coração sereno frente a uma agressividade, porque ainda estamos vivendo na matéria. Ainda estamos sentindo as emoções muito latentes em nosso coração. Por isso que muitas das vezes a gente tem dificuldade em manter a serenidade frente a uma situação, principalmente quando nós somos alvos dela. Mas se tivermos sempre o coração ligado ali, com o nosso mentor espiritual, com Jesus, a gente acalmar o nosso coração, a gente vai refletir lá na frente que ainda bem que ficamos quietos, não revidamos, né? Não teve o revide daquela informação. E aí, com o tempo, as coisas podem melhorar. Quantas vezes, assim, eu vejo que na escola eu brigava muito com alguma... Brigava não, né? As pessoas às vezes falavam muita coisa de mim, às vezes eu ficava com raiva de alguém, eu deixava aquela raiva passar e lá na frente acabava se tornando amiga daquela pessoa. Aí eu virava para ela e falava assim, nossa, eu tinha uma percepção de você antes, eu percebi que você é uma pessoa diferente agora. Porque eu me permiti conhecer aquela pessoa se permitiu me conhecer. Mas enquanto a gente não tem esse processo, a gente fica no pré-julgamento daquela situação. Pode passar, Cília. Olhando para a justiça humana, temos como exemplo a vida em sociedade, onde existem leis para que haja o bom convívio entre as pessoas. Quando estas leis não são cumpridas por pessoas que por algum motivo optaram por burlar, ocorre um julgamento para verificar qual a sentença será imposta para reparar a ação. Exemplo, uma pessoa rouba um carro, para esta ação será gerada uma punição. Então, quando a gente olha para a nossa vivência aqui agora, a gente sempre busca a reparação de alguma forma. Então, se de repente alguém fez um mal para a gente, e eu começo a perceber que aquilo tem uma sensação de justiça, eu vou buscar os meios para aquilo. Suponhamos, eu tenho aqui na minha casa a NET, de repente eu percebo que eles estão fazendo algo errado comigo. O que eu vou fazer? Eu vou procurar uma forma de reparar aquela ação, buscando a justiça para ter o senso de equiparação, né? E assim é também a justiça divina. Pode passar, Cília. Assim também a justiça divina. Muitas das vezes, vivenciamos algumas situações para que possamos refletir a respeito. Devemos lembrar que Deus sempre olha para o espírito quando permite passarmos por certas situações, para que possamos aprender lições que nos auxiliará na caminhada para a evolução espiritual.
pois sabemos que a vivência do espírito é uma passagem nesse mundo. Então, às vezes, quando passamos por alguma situação que nos causa dor, se a gente olhar com o nosso olhar humano dessa vivência desta vida, a gente vai achar que Deus realmente é injusto conosco. Mas quando a gente entende que estamos aqui nesse momento, eu como Adelaide, cada um com a sua personalidade, e aí você percebe que aquela situação é uma oportunidade de aprendizado, então eu começo a olhar para aquilo e buscar a ajuda divina, buscar a ajuda dos amigos superiores, espirituais, buscar a ajuda daqueles que querem o meu bem, daqueles que querem com que eu tenha sucesso tanto na minha vida espiritual quanto na minha vida, né, profissional ou emocional aqui na vivência humana. A gente começa a ver melhores caminhos para aceitar aquela situação, né? Tem coisas que às vezes nos é difícil de entender porque ainda não chegou o nosso momento de compreensão. Ainda não chegou aquele momento em que a gente pode entender. Mas quando a gente olha para aquela situação e pensa assim, nossa, Deus sabe o que faz. Muitas das vezes as pessoas utilizam dessa frase, mas não com o sentido de entender que aquilo tem um porquê, mas sim de tentar amenizar uma dor, mas a dor está lá ainda, né? Aí ela fala, Deus sabe o que faz, mas ainda continua com raiva de Deus. Mas aí, tipo, né, não vai adiantar muita coisa. Mas se você começa a perceber que existe toda uma situação e que Deus te deu a oportunidade de escolha e que hoje você está tendo o que você tem por escolha sua, né? E muitas das vezes acontecem situações que você pensa assim, ah tá, até parece que fui eu que escolhi viver isso. Mas aí a gente para um pouquinho para pensar que assim, Jesus, ele veio até aqui, ele escolheu encarnar nesse mundo, ele passou a palavra dele, ele estava numa vivência humana e as pessoas, pelo egoísmo, pelo orgulho, foram lá, apedrejaram, bateram, crucificaram ele e mesmo assim ele manteve firme tudo aquilo que ele quis mostrar para a gente, que apesar de tudo aquilo existia um porvir e esse porvir é que era importante para a gente. E aí ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando a gente entende isso, podemos compreender que às vezes a gente não vai ter a resposta do agora para uma situação que estamos passando. Mas que se a gente deixar com que Deus haja no nosso coração, com que os amigos espirituais possam nos auxiliar, a gente começa a perceber que aquela dor, ela ameniza um pouco. E a gente consegue caminhar sem com que aquela dor nos cause transtorno. Aí, como que eu posso falar isso para vocês? É porque é uma vivência minha. Quando eu tinha 16 anos, eu fui para a escola uma vez, né? Eu tive que participar das reuniões de escola dos meus irmãos, porque a minha mãe não estava presente, ela estava no hospital internada. E eu achava injusto, eu com 16 anos, ter que tomar conta de duas crianças menores do que eu, sendo que meu irmão tinha 15 e a minha irmã tinha 13. Mas não tinha ninguém para ir na reunião de pais. Por que que eu que tinha que ir? Por que que não podia ser outra pessoa? Mas existia uma regra na escola que tinha que ser alguém da família. Meu pai não podia ir porque estava trabalhando, né? A minha avó não podia ir porque ela estava na casa da outra filha dela. E aí eu pensei comigo, fiquei com aquela sensação de injustiça para mim. E eu fui pensando assim, poxa vida, isso não é legal, porque eu tenho que aproveitar minha vida. Agora eu estou enfurnada numa sala para escutar os professores falando a respeito de uma coisa dos meus irmãos que não tem nada a ver comigo. Mas eu não tinha pensado, né, naquela época, que, na verdade, se eu tivesse olhado com um olhar mais tranquilo e percebido que aquela era uma ação de corresponsabilidade, eu poderia ter ajudado um pouco mais, né, na minha consciência de que eu estava ajudando a minha família. Mas naquela época eu tinha um coração diferente. Eu achava que, tipo, por mais que eu seguisse retamente dentro da igreja, eu ainda achava que Deus não era legal comigo, porque ele só me fazia sofrer. Aí eu comecei a perceber que não. Quando eu comecei a trabalhar no meu coração, a agradecer as oportunidades da vida, isso começou com 19, 20 anos, né? Eu comecei a perceber que
tudo na vida tem um porquê, mas eu queria entender esse porquê. Mas eu não conseguia encontrar as respostas no meu coração porque eram coisas muito complexas. Porque eu sempre perguntava para Deus, por que que a minha mãe tem que passar por essa situação? Por que que ela vivencia essa doença? Por que que ela tem que ficar dessa forma? Por que que meu pai é assim, desse jeito? Por que que os meus irmãos não podem fazer algumas coisas diferentes? Com o passar do tempo, eu fui percebendo que tudo nada mais é do que uma construção que fizemos na vida espiritual para que todos pudessem se ajudar aqui no agora. Porque todos nós aqui que estamos vivendo nessa casa temos a oportunidade de reparar, de ajudar e de criar. Então, a justiça, a doutrina consoladora, a doutrina espírita, ela mostra isso para a gente com muito amor, de que se estamos aqui hoje, nesse momento, com a consciência que estamos, já nesse grau de conhecimento que temos, ela nos traz a importância e a oportunidade de sempre olharmos com um olhar diferente, não com um olhar de dor, não com um olhar assim de que aquela situação me causa pânico, mas isso requer tempo, requer cuidado, requer oportunidade para a gente estar ali dessa forma. Pode passar, Cília. Como eu havia falado, né, o Consolador Prometido nos traz muitos ensinamentos a respeito de como podemos caminhar retamente, através do amor. Nos faz compreender que muitas das vezes não compreendemos certas situações que nos acontecem, pois ainda não estamos preparados para aceitar ou compreender o ocorrido que permitiu a oportunidade de reparação nessa vida que estamos, né? O que eu já havia falado anteriormente. Pode passar, Cília. Nas obras espíritas encontraremos muitas informações, depoimentos e estudos que nos permitirão olhar profundamente os ensinamentos do Cristo, do qual, com sua escolha, viveu junto de nós para nos mostrar o verdadeiro caminho. Aí eu retirei 2 textos, né, do livro Justiça Divina, de Chico Xavier, psicografado pelo Chico, de Emmanuel. Pode passar, Cília. Que eu achei muito interessante para a gente. As palavras de Emmanuel, né, são bem complexas, mas eu achei muito bonito. Ainda nas circunstâncias em que o mal te pareça abarcar toda a terra, pensa no amor divino, que sustenta as estrelas e alimenta os insetos, a fim de que percebas, vibrando em toda parte, os apelos constantes do perdão e do auxílio. Compreenderás, então, que a falta de alguém hoje pode ser a nossa falta igualmente amanhã. E ao notarmos que nós, espíritos falíveis, conseguimos amar, embora a imperfeição que nos tisna de sombra, sabemos, por fim, que Deus é sempre amor, sempre infinito amor, na justiça da lei. Então, assim, quando eu olhei para este texto, eu fiquei pensando na vivência de cada um, em como nós estamos no hoje e como nós entendemos essa vida humana, como entendemos essas situações que passamos, como que olhamos com carinho, às vezes ou não, como que a gente olha as pessoas que estão à nossa volta, qual o grau de importância que oferecemos tanto para nós quanto para as outras pessoas. E qual que é o verdadeiro sentimento que carregamos no nosso coração frente às nossas vivências. Quanto mais a gente aprofunda nos estudos da doutrina, nos estudos da vida, quando escolhemos, por exemplo, uma profissão para exercer no futuro, né? Qual foi a escolha daquela profissão? Foi pelo amor àquela profissão ou foi simplesmente porque eu quero ser rico naquilo? Porque muitas das vezes eu escolho uma profissão que vai me levar, me trazer muito dinheiro, mas o meu coração, ele está satisfeito com aquilo? Ele se sente bem com aquela informação? Às vezes eu não escolhi profissão nenhuma. Às vezes eu simplesmente quero poder fazer algo diferente, fazer algo que não seja dentro de uma profissão onde tenha um ganho de dinheiro, mas sim uma profissão onde eu possa exercer um auxílio, uma caridade, alguma coisa nesse sentido. Eu estou bem com isso?
Essa escolha me fez bem? Foi por mim essa escolha que aconteceu? Meu coração permitiu isso? Eu sempre carrego comigo de que, assim, tudo que a gente sente no coração é porque o nosso espírito está sentindo. E a gente entende que o espiritismo, ele nos traz a informação da fé raciocinada. Por quê? Porque muitas das vezes a nossa fé ela não pode ser cega, ela tem que entender o que acontece à nossa volta. Então, assim, a espiritualidade nos explica que não existe, não julgamos justamente para não sermos julgados. Então, se eu olho o agora, se eu olho essa vivência do hoje, eu entendo que o meu coração ele está dizendo de que talvez aquele momento não é necessário para eu falar. Aí eu começo a observar a minha volta e começo a ver se eu posso fazer algo melhor ou não. Às vezes, naquele momento, não é importante eu fazer algo. E eu começo a observar para saber qual é a ação que pode ser conduzida naquela situação. Às vezes, eu percebo que alguém precisa de ajuda. Eu vou lá, me proponho a ajudar. Qual que foi o benefício daquela ação que eu trouxe para o meu coração? Então, quando eu olho com o olhar do espírito, eu tenho uma visão diferente de quando eu olho com o olhar da racionalidade humana, né, do instinto humano. Porque a gente entende que na nossa vida temos dois lados, temos sempre a opção de escolha, né? Que é um caminho com uma bifurcação, aliás, uma estrada com dois caminhos. E aí eu vou escolher, porque Deus me permitiu a oportunidade de escolha. Ele me deu essa oportunidade para eu falar, é para cá que eu vou ou é para lá que eu vou. Só que quando eu escolho o caminho, as decisões, as ações e as consequências daquela escolha são minhas porque eu escolhi, porque eu me propus a seguir. Se aquele caminho vai me levar a algo bom, né, e eu estou bem com isso, ok. Se aquele caminho me leva a algo ruim, muitas pessoas foram prejudicadas pelas minhas ações. Eu sou responsável por aquilo. Então, se eu sou responsável por aquilo, automaticamente vai ter uma reparação. Então, quando a gente começa a ver aquela frase, né, que o amor cobre uma multidão de pecados, é justamente por isso, né? Eu não lembro se é essa mesma a frase, mas é porque quando a gente percebe que a gente erra, às vezes a gente não consegue reparar a mesma situação da mesma forma, mas a gente começa a agir diferente. Vamos supor, já vou dar o exemplo meu de novo. Da minha adolescência, por exemplo, até meus 20 anos, eu fui uma pessoa meio revoltada com a situação de casa, porque eu não achava justo, né, o que eu vivia dentro de casa, porque sempre era eu que tinha, por eu ser a mais velha, sempre era eu que tinha que tomar as decisões, era eu que tinha que fazer tudo. E aí eu não fazia as coisas que eu queria, no momento que eu queria, não tinha oportunidade de, às vezes, de sair com os meus amigos, porque eu sempre estava aqui fazendo alguma coisa, cuidando. Então eu me revoltei, briguei com meu pai, às vezes a minha mãe, que estava numa situação meio complicada, na situação dela, já briguei com ela também. Quando eu percebi que aquilo só me fez mal, não me fez nenhum bem, não me trouxe nada de bom, eu não podia voltar atrás e consertar tudo o que eu falei, porque já tinha causado uma reação. Eu não podia voltar atrás, naquele ponto que tinha acontecido uma situação, e mudar aquela situação. Mas o que eu percebi? Que eu poderia melhorar do ponto em que eu percebi isso para frente. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ver de que melhor forma eu poderia auxiliar na minha casa, mas não com sentimento de culpa. Estou fazendo isso porque estou me sentindo culpado, né? Mas é porque a gente percebe o quanto o amor modifica o nosso coração. Então, quando a gente caminha pelo processo do amor, a gente percebe quanta coisa a gente ganha. A gente percebe, por exemplo, num final de semana, quando eu estou assim fazendo o almoço para minha mãe, a alegria nos olhos dela para a gente estar reunido. Aquela tranquilidade, às vezes, num momento de família para a gente comer e se alimentar, porque está todo mundo bem, está todo mundo tranquilo. Não é sempre assim todos os dias, mas a gente é que faz o nosso melhor. Só que sempre a nossa caminhada, ela começa quando a dor nos mostra o verdadeiro caminho. Nem sempre a gente precisa da dor para chegar nesse caminho. Só que muitas das vezes
no caminho que a gente se encontra, sempre tem alguém nos mostrando a oportunidade da gente mudar o caminho. Mas a gente escolhe não, continuar porque a escolha é nossa. E aí daqui a pouco vem de novo alguém e fala, não, você pode vir para a direita. E aí você fala, não, eu vou para a esquerda. Aí alguém chega de novo para você e te fala, você pode mudar o seu caminho para a direita. E você insiste. Quando você chega numa situação que te causa dor, você começa a falar, nossa, a vida é injusta, não sei o quê, aquela coisa toda. Mas se você não olhou que lá atrás, teve várias oportunidades de você mudar antes que aquela dor se agravasse. Aí a dor te mostra a oportunidade de crescimento. E aí você vê o que você vai escolher para que isso possa te fazer bem, para que isso possa te fazer melhor. Então, assim, quando você olha que Deus te deu essa oportunidade, você entende esse imenso amor que Ele oferece pela gente. Essa oportunidade de se reparar. E a gente repara com as boas ações, né? A gente entende que fazer o bem, né, e principalmente sem ostentação, nos mostra a importância do porquê que eu faço aquilo. Quando a gente comete algo de, por exemplo, que nos faz causar uma sensação de ruindade, a gente pode até ficar feliz momentaneamente por aquela ação porque o outro foi prejudicado. Vamos supor uma sensação de vingança. Fulano bateu em mim, vou lá e vou bater nele de volta. Naquele momento, eu posso ter a sensação de que aquilo me fez bem. Mas por quanto tempo aquilo vai te fazer bem? Por quanto tempo aquilo vai te deixar o seu coração tranquilo? Quando você faz uma boa ação, de repente, alguém precisa de você conversar, alguém precisa da sua mão amiga, alguém bate na sua porta e te pede um alimento, ou alguém chega na rua para você e te pergunta as horas, ou alguém chega, você está num ponto de ônibus, aí chega um senhorzinho e fala assim para você, moça, qual ônibus eu posso pegar para ir? Você vai lá e ajuda. Quando você percebe que você fez um ato de bondade para alguém que estava necessitando de auxílio, o seu coração fica tão bem que você parece que o seu dia foi ganho por aquela ação. E foi uma ação tão pequena, mas ele te fez muito bem. Enquanto que a ação ruim que a gente faz, ela é muito grande. E ela, se a gente quer uma satisfação, essa satisfação ela é temporária. Porque quando a gente vai colocando a cabeça no travesseiro durante os dias que vão se passando, a gente começa a perceber que a nossa vida não está certa. Porque o nosso coração, a nossa consciência, né, aquela consciência onde tem o ponto divino dentro de nós, ele nos mostra que algo está errado. Aí a gente começa a entrar em contradição, a falar assim, nossa, isso não está sendo legal, não estou conseguindo dormir, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, mas como que eu posso melhorar? É eu me conhecer, é o autoconhecimento, como a gente sempre fala, né? E com isso a gente vai entendendo. Então, assim, dentro de todo esse conhecimento da justiça, do amor divino, né, a gente percebe essas coisas. Pode passar, Cília, por favor. Deixa eu só colocar, lembrando que Joana de Ângeles diz que o pior mal que faz mal para nós é o mal que fazemos para os outros, não é o mal que os outros fazem para a gente. Então, cai bem do que você falou. Então, quando a gente faz o bem para o outro, a gente afasta o mal. Quando a gente faz o mal para o outro, esse mal cresce muito mais contra nós do que o outro fez por nós. Isso mesmo. Nossa, a Joana de Ângeles tem umas palavras muito bonitas. Né? Aí tem outro texto também de Emmanuel que eu também achei muito bonito. Né? A perfeita justiça, porém, nunca se expressa sem a perfeita misericórdia e abre-nos a todos, sem exceção, o serviço do bem, que podemos abraçar na altura e na quantidade que desejarmos, como recurso infalível de resgate e reajuste, burilamento e ascensão. Atendamos às boas obras quanto nos sejam possível. Cada migalha de bem que faça é luz contigo, clareando o que amas. E assim é porque, de conformidade com as leis divinas, o aperfeiçoamento do mundo depende do mundo, mas o aperfeiçoamento de nós mesmos depende de nós. Né? Então, assim, quando a gente olha
para tudo isso, a gente entende, né, que como Deus, ele é incrível em cada coisa que ele faz, né? A justiça baseia-se de forma cristã na igualdade, na fraternidade e na liberdade, né? E a gente entende que a igualdade, nesse caso, é a equidade entre as desigualdades, né? Afinal, alguém que comete o mal não tem as mesmas conquistas daquele que pratica o bem, porém possui os mesmos direitos. Por direitos entendemos a possibilidade de, através de si e de seus esforços, na renovação moral, almejar a evolução, cuja marcha é incansável e incessante. Então entendemos que cada um conforme suas obras. Então, se a gente faz algo bom, a gente vai sempre receber algo bom. Se a gente faz algo ruim, sempre vamos reparar. Porque a depuração do nosso espírito, a nossa evolução moral, a nossa evolução espiritual, ela depende do quanto queremos crescer dentro desse amor infinito de Deus e do quanto queremos chegar até Ele. Essa nossa vida, por exemplo, é a melhor oportunidade que temos de renovação em tudo que estamos passando nessa existência, com essa personalidade que nós temos, né? Eu não lembro quem foi que falou que, assim, essa nossa versão aqui é a melhor versão que nós temos, porque as versões anteriores, elas nos trouxeram ensinamentos para que possamos chegar aqui. O Carlos e eu. É, verdade. Eu estava tentando lembrar que O Carlos Chaga e eu que falamos isso, que nós somos a melhor versão aqui nesse momento. Imagine as anteriores. exatamente. Às vezes eu fico pensando nisso. Eu não me considero uma pessoa tipo, nossa, que fantástica. Até porque eu conheço muito bem o meu coração e eu sei o quanto ele precisa de melhoramento espiritual. Porque ele ainda é egoísta, ele ainda é muito orgulhoso. E eu sei o quanto eu preciso melhorar tudo isso dentro de mim. Mas eu escolhi mudar. Mas eu escolhi mudar através de melhorar atitudes, de melhorar comportamentos. A gente percebe mudança na melhora. Às vezes a gente fala, vou mudar de hábitos, vou começar a correr. Eu tenho uma dificuldade muito grande, gente, de correr, porque não gosto. Mas eu sei que se eu não fizer exercício, eu não vou emagrecer. É muito simples. Então, assim, do físico, eu sei que eu preciso cuidar, mas eu tenho que sair da minha zona de conforto, porque eu sou uma pessoa muito preguiçosa, né? Em contrapartida, quando eu olho para minha emoção, para o meu espírito, eu começo a perceber o que eu preciso melhorar para que ele possa continuar, porque eu quero fazer parte dessa família de Jesus. Eu desejo de todo o meu coração crescer dentro disso. E se esse é o meu desejo, se essa é a minha escolha, o que eu preciso fazer para melhorar? Eu preciso entender que tudo que eu estou passando aqui nesse momento é porque em algum momento eu fiz algo e Deus está me dando a oportunidade de reconhecer, de reparar, de aceitar e de continuar a caminhada, vendo sempre o amor. Pode ter certeza que dentro de toda a sua trajetória, Deus vai permitir que as pessoas que foram, né, que você prejudicou, Ele vai te permitir a oportunidade de você reparar aquele ato, seja com pedido de desculpas, seja com uma ação de bem, seja com qualquer situação. Mas Ele vai te permitir, no tempo em que você se permitir crescer, se permitir evoluir, se permitir se colocar nesse processo. Gente, é tão gostoso quando assim você olha e percebe que você conseguiu melhorar um pouquinho uma atitude, sabe, um pouquinho que seja. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa, de verdade, gente, não parece, as pessoas falam isso pra mim, mas eu sou uma pessoa muito tímida e muito vergonhosa. Eu tenho pavor de chegar em qualquer lugar e falar bom dia e a pessoa não falar bom dia pra mim, e eu sou uma pessoa que me magoou muito fácil. Com esse sentido, eu fico muito machucada, né? Porque eu falo assim, nossa, já não gostaram de mim, porque eu sou uma pessoa que me cobro demais. Só que aí eu fico pensando, o outro, às vezes, não, às vezes ele deve ter acordado com o pé esquerdo. Então, que culpa tem ele, que culpa tenho eu? Então, eu que tenho que me esforçar para vencer essa timidez, né? De não saber que às vezes vai acontecer algo que vai me deixar triste, mas não quer dizer que não vai ser para ensinamento. Então, hoje, eu me coloco nesse processo de sempre
me explorar nisso, né? Vamos dizer. Quantas vezes, por exemplo, quando eu fui falar aqui a primeira vez para vocês, nossa, meu coração quase sai pela boca. Tremia mais. E olha que não estou na frente de ninguém, eu estou na frente de um computador, né? E às vezes, como as câmeras estão fechadas, eu não vejo ninguém. Mas só de saber que alguém está me ouvindo e está pré-julgando o que eu estou falando, eu já crio situações na minha cabeça. Mas aí eu lembro que eu tenho a espiritualidade do meu lado, que eu tenho Jesus do meu lado, que eu tenho os amigos do meu lado, que todos vocês estão aqui também para me ajudar nesse processo. Assim como a gente está aqui para ensinar vocês, vocês estão aqui para ensinar a gente também, na melhor forma. Então isso é muito bom para a gente, isso faz muito bem para o nosso coração. E aí eu percebo que vale a pena eu persistir mais um pouquinho, que vale a pena eu continuar, né, indo para esse processo, sabe? Se colocar e se permitir vencer cada obstáculo que eu mesma criei. Porque tudo isso é criação minha. Porque nós vamos dizer assim, que cada um cocria alguma coisa de acordo com a sua situação. Então, se eu tenho medo, é porque alguma coisa me aconteceu para que eu tivesse aquele medo. Então, aí eu olho lá atrás, eu lembro que quando eu fui apresentar um trabalho pela primeira vez na escola, que era chamado de jornal falado, o pessoal zoou muito comigo por causa do meu maravilhoso cabelo, que eu tinha um cabelo Black Power, né? Então, minha mãe, coitada, ela não sabia cuidar direito da gente, ela penteava o cabelo do jeito que ela achava que ela tinha que pentear. Aí eu chegava na escola, o pessoal zoava comigo porque eu não era a bonitinha da escola. Isso me machucou muito? Machucou. Só que eu tive uma escolha: deixar aquilo me machucar eternamente ou não deixar aquilo me machucar mais. E eu lembro que uma professora da terceira série, ela chegou, foi a melhor lição que eu tive na minha vida, e a partir daquilo eu carrego sempre para mim. Ela falava assim: estão zoando com você? Não leva pro coração, não. Ela falava assim para mim: brinca também. Acha graça naquilo que o pessoal tá achando graça também, porque não vai te doer tanto. Lá na frente você vai entender melhor. E a partir disso eu comecei a tentar, tipo assim, a fazer parte das brincadeiras contra mim mesma, né? Então eu mesmo já me auto-zoava para facilitar a zoeira dos outros, entendeu? Até o momento que eu comecei a perceber que as pessoas faziam isso porque elas fugiam das dores delas. E aí eu comecei a entender, aí eu comecei a criar um processo de empatia, né? E eu fui vendo que vale a pena, mas tudo isso é a construção de cada um. Vocês têm a oportunidade de construir aquilo que vocês acham bom para vocês, na medida que vocês escolhem. Nós temos os pais aos nossos lados que nos auxiliam naquilo que eles conseguem dentro daquilo que lhe é permitido, porque eles também são pessoas que estão no seu processo de evolução. Eles já passaram no tempo deles, na época deles, pelo mesmo processo de juventude, de adolescência, de infantilidade, de adulto, estão numa fase adulta agora, mas passaram por uma fase também. Então, quando a gente começa a entender que aquela pessoa que convive comigo, que é meu pai ou que é minha mãe, também foi alguém que passou por situações que só eles sabem, né? A gente entende que é mais fácil a gente aceitar as coisas que acontecem à nossa volta. Gente, eu acho que acabou, né? Não tenho certeza. Pode passar, Cecília. Dúvida, gente? Vou falar para Maria Fernanda. Você explicou tudo certinho. Nossa, mas acabou que eu acabei lembrando de uma situação que aconteceu comigo essa semana. Eu tive uma bendita de uma prova de ciências que eu acabei errando um monte de exercício. Eu não fiquei com uma nota tão boa quanto geralmente é. Mas o que aconteceu? Eu tava com pressa, eu tava desesperada porque eu não sabia responder. E eu acabei esquecendo, tipo, 2 dos 3 ou 4 exercícios que eu errei, por exemplo. Tinham na minha apostila, no meu livro da escola. E eu, na pressa, na hora de responder e de querer acabar logo, eu não olhei, eu simplesmente enviei a prova, assim, conferi sem nada. Se eu tivesse tido mais paciência, se eu tivesse parado para pensar um pouco, eu teria ido, eu teria olhado na minha apostila, eu teria mudado o que eu tinha errado. E aí, o que vai acontecer agora? Eu vou ficar de recuperação? Não sei, porque eu fui bem no trabalho, eu entreguei as tarefas, mas eu vou acabar ficando com uma nota mais baixa por causa disso. Eu não podia ficar com 10 também.
É aí que você vê a importância que é, às vezes, a gente fazer essa análise, igual você fez, né? Dentro da sua, do tudo que aconteceu, você percebeu que a paciência era importante naquele momento. E agora, a próxima vez, você sabe que já tem algo que te ensinou a olhar e falar, agora já sei como que eu posso fazer. Mas é muito legal isso, sabe? Esse reconhecimento de ver a importância, porque muitas das vezes a gente vai ficando com raiva e depois a gente entende essa raiva, né? E a gente passa a ver com outros olhos. Me parece que a Laura também tem uma história semelhante aí, que ela não estudou e aí ela não conseguiu aquilo que ela desejava, que ela tem que se dedicar mais para conseguir. A Laura tá aí? Tô Não sim, cons- Ercília. Ah, tá. Tá me escutando? Não, tô. Não é isso? Sim, foi assim, é que eu basicamente tava dando mais atenção para minhas amizades do que pro estudo, então eu acabei deixando os estudos de lado, foi na onde que eu me dei mal, não consegui passar na prova, acabei repetindo no meu curso, só que graças a Deus ele me deu mais uma oportunidade, eu consegui passar, e agora eu já sei o que eu tenho que fazer, tenho que me dedicar mais aos estudos, e qual que a minha mãe fala, primeiro o dever, depois a diversão. Então agora eu tô me dedicando mais aos estudos e depois eu me divirto um pouco com meus amigos. É legal, hein? Isso mesmo. O que eu tenho a falar, a Adelaide, ela aborda de uma maneira excelente, sabe? Ela coloca muito bem e maravilhosamente, né? Uma excelente evangelizadora, tá? E o que eu vou complementar é só o seguinte: percebam que um tema que é dado aqui é consequência do outro, ou seja, é o segmento, tá? É o segmento do outro. E sempre nós temos que ter em mente tudo aquilo que a gente faz, de bom ou de ruim, acaba voltando para nós. De alguma forma ou de outra, tudo aquilo que a gente deseja, pensamento, ações, atitudes, tudo que a gente faz retorna para a gente em algum momento. Isso é justiça divina, isso é lei, não tem como alterar isso, tá? Foi bem colocado desde do feijão, lembra? Você planta feijão, você não vai colher abobrinha. Isso é uma coisa real, não tem como mudar. Então, veja bem, só não muda, só não percebe, só não evolui quem não enxerga todo o processo, tá? Isso está na Bíblia, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, isso está em todos os livros, nos orientando. A palavra de Jesus, os ensinamentos nos mostram que nós podemos melhorar. Depende única, exclusivamente de nós mesmos. Adelaide, muito bom, parabéns, excelente. Gente, muito obrigada pela oportunidade. Desculpa aí, às vezes, o gaguejar, qualquer coisa. A gente está no processo de aprendizagem aí, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem, tá bom? A gente está aqui para tirar as dúvidas de vocês. E é isso, gente. E até semana que vem. Semana que vem sou eu de novo. Ah! É isso aí. Laurinha, é com você agora, o encerramento. Aqui. Vamos fechar nossos olhos, elevando nossos pensamentos à espiritualidade amiga, a Deus, a Jesus, todos os nossos mentores no nosso trabalho. Pedimos também para abençoar nossa semana, cada dia que passa,
Pedimos também pelas pessoas que estão com Covid, que elas consigam se recuperar logo disso e que todo mundo já tenha ficado vacinado, porque tá sendo difícil, bastante difícil. E eu peço também pelas pessoas que estão passando por necessidade, para que elas consigam ser ajudadas. Vamos pedindo também pelos nossos vizinhos do fundo, lado esquerdo, lado direito, da frente, para que todo mundo fique bem, para que isso logo passe. Pedimos também para encerrar o nossa evangelização da pré-mocidade de hoje e que todos tenham uma boa semana de amor, luz e paz. Que assim seja. Graças a Deus. Eu tenho um pedido para fazer para vocês. Eu gostaria que vocês colocassem no grupo a idade de cada um de vocês, o nome e a idade, tá? Porque a gente vai começar a separar o pessoal que vai ser da mocidade e o pessoal que vai manter na pré-mocidade. Então a gente vai começar a separar, tá bom? O nosso grupo dos alunos? Pode ser dos alunos ou do nosso evangelho, tá bom? Tá bom. Ademir, quer falar? Não, só dizer uma boa semana para eles até domingo. Até terça-feira. Foi. Gente, tchau. Até! Até terça. Tchau, gente. Bom final de semana para todo mundo.